O que seria de nossas vidas sem os números? Hoje não vivemos sem eles. Toda a nossa tecnologia depende deles. Há 30 mil anos, os homens já tinham necessidade de contar. Riscos e marcas descobertas em cavernas indicam isso. Entalhar em ossos e pedaços de madeira também eram recursos utilizados naquela época. Um recurso que veio lá da Mesopotâmia foi o das pedras, que se trata de contar um rebanho com pedras, a fim de saber se o mesmo número de ovelhas que saíram para pastar retornaram. Assim, para cada animal que saía, se colocava uma pedrinha próxima à porteira. A palavra pedra quer dizer cálculo e teve sua origem nessa época. À medida que o tempo foi passando, carregar muitas pedras era trabalhoso. Pensando nisso, o homem começou a fazer agrupamentos. Vou dar um exemplo do que é isso. Vamos supor que você tenha várias pedras cinzas. Até aí tudo normal. Só carregar um monte de pedra cinza vai dar muito trabalho. Então o que se pensou? Vou pegar uma pedra de uma cor diferente, por exemplo, amarela, e eu sei que essa pedra amarela vai valer por 5 cinzas. Beleza. E vai chegar um tempo que vai ter muita pedra amarela também. Então ele pegava uma pedra de outra cor, preta. E essa pedra preta vai valer por 10 cinzas, ou 2 amarelas. E por aí vai. Claro que isso é um exemplo. Naquela época não tinha muita organização. Mas foi assim que se deu início ao conceito de agrupamento e sucessivamente ao conceito de conjuntos, como a gente acabou de ver. Outro conceito comum era o de dar nós em cordas. Essa prática era mais utilizada para marcar tempo e distância. Além disso, temos no nosso corpo instrumentos que ajudam a fazer cálculos. Os dedos das mãos e por que não os dos pés. Mas chegou um tempo em que pedras, nós e dedos já não eram o suficiente, pois a quantidade de variedade de coisas aumentou e alguns povos inventaram novas formas de contar. Com a descoberta de placas de barro, comprovou-se que os suméricos faziam suas contas por meio de símbolos, agrupados em um sistema com base de 60. Ou seja, todas as quantidades maiores que 60 eram agrupadas e representadas por um símbolo, e a posição desse símbolo modificava seus valores. Os egípcios e os maias também criaram seus sistemas numéricos. Ambos utilizavam símbolos e figuras, mas eram diferentes na aplicação. Os egípcios são famosos por suas construções, e para isso tiveram que fazer muitos cálculos. O sistema numérico egípcio era composto por 7 números-chave: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Sua base era 10, sendo assim, era um sistema decimal. Já os maias utilizavam apenas 3 símbolos: uma concha, um ponto e uma barrinha, e utilizava a base 20. Mas o ponto mais forte nisso foi a utilização do zero, pois o zero é o grande responsável pelo nosso sistema numérico atual. A sua posição na escrita dos números ajuda no princípio multiplicativo. Bem, vamos ver o que é um princípio multiplicativo. Veja só, o número 182. Cada algarismo representa um produto de acordo com a sua posição. O 1 é igual a 1 vezes 100, centena. O 8 é igual a 8 vezes 10, dezena. E o 2 é igual a 2 vezes 1, unidade. Ou seja, cada número representa um produto de acordo com a sua posição. Os gregos, além de contribuir para a humanidade com sua arte, política e filosofia, também criaram um sistema numérico muito eficiente, com a grande diferença de utilizar letras para representar números. Mas além dos gregos, surgiram os romanos com suas táticas de guerra. Eles dominaram rapidamente as terras e assim a civilização grega deu lugar ao seu império. Com todas essas conquistas, certamente eles tinham muitas contas para fazer e criaram uma forma eficiente de representar os números. Os romanos usavam letras também,
mas eram apenas 7. I era igual a 1, V igual a 5, X igual a 10, L igual a 50, C igual a 100, D igual a 500 e M igual a 1000. E a ordem dos símbolos mudava o valor. Este é um sistema ordenado. VI é diferente de IV. E por fim, os números orientais. Os chineses, que são um dos mais antigos povos do planeta, tinham um sistema numérico decimal que utilizava pequenos traços e foi descoberto há cerca de 3.000 anos, gravados em ossos e pedaços de cascos de tartaruga. No sistema numérico indiano, que é a origem do nosso sistema atual, já se utilizava o zero, que no início era representado por um ovo de ganso. Com a utilização do zero, o sistema precisava apenas de 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Esse sistema se espalhou e logo chegou à Europa, e de lá para o mundo, deixando impressionado muitos sábios e matemáticos da época. Esse que tem como nome Sistema Indo-Arábico, pois foi criado pelos hindus e divulgado pelos árabes. Os números que usamos hoje já eram utilizados nos números hindus: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números, sendo colocados em posição diferentes, assumem valores diferentes, como o caso do número 1 nesse exemplo. O número 1 recebe o valor de 1 vezes 1, que é igual a 1. O número 1 recebe o valor de 1 vezes 10, que é igual a 10. O número 1 recebe o valor de 1 vezes 100, que é igual a 100. Além de ser mais fácil por possuir uma quantidade pequena de símbolos, o sistema indiano permite calcular rapidamente. E assim se formou os números que utilizamos hoje em dia, vendo que o ser humano, graças à sua necessidade de contar, criou diversas formas de fazer isso. Se você gosta de histórias interessantes, vou te dar uma dica. Se inscreve aqui